Histórico em Angola. Nós vamos inaugurar a nossa Embaixada da Paz, que introduz as várias embaixadas que serão abertas em Angola. E neste momento tão feliz como me sinto, eu gostava de me dirigir aos pais celestiais através de uma oração para permitir que esta cerimônia se realize com a sua presença e companhia. Gostava muito que vocês permitissem. Obrigado. Então vamos orar. Amados Pais Celestiais, verdadeiros pais do seu interno da humanidade, hoje, dia 4 de agosto do ano 2024, em Luanda, na capital da República de Angola, África, nós e seus filhos, preocupados com a revolução da cultura da paz, implementando-a para este país, viemos aqui nossos pais para a inauguração da Embaixada da Paz, da qual o pai poderá igualmente conhecer os seus filhos, aqueles que têm feito muito através do viver pela causa dos outros, os embaixadores da paz que nos acompanham, felizmente também o nosso conselheiro espiritual das organizações que veio de um país tão longínquo para estar aqui conosco e nos acompanhar hoje. Iremos nomear aqueles que vos têm orgulhado através das suas ações, preocupados com as comunidades, servindo as comunidades através do altruísmo. Amados pais, por favor, permitam que esses seus filhos possam dosificar as suas ações através desse espaço que nós hoje vamos inaugurar. Convidamos os pais para que permitam que hoje seja um momento histórico nesse país que introduz a revolução da cultura do coração, a cultura do amor. Se com cada um dos seus filhos, das famílias abençoadas aqui presentes, líderes e outras figuras, filhos da segunda geração, que acompanham este momento histórico. Nós queremos todos unidos, centrados no verdadeiro amor, erguendo a bandeira do amar, perdoar e unir para nos abraçarmos. Termos os queridos pais nas nossas vidas. Eu oro em meu nome, Domingos Aleluia Rufino Pepe, em nome de todos aqui presentes, incluindo o nome dos embaixadores da paz. Em nome do vosso Filho, que deu a sua vida por nós e que continua a nos acompanhar. Aju! Amém! Para a inauguração da Embaixada da Paz. Muito obrigado. Convido o presidente da Federação para a Paz Universal e a esposa, a doutora Nádia, presidente da Associação das Mulheres para a Paz Mundial. Vamos fazer o corte da fita. Obrigado. 1, 2, 3.
compromisso mais longo, duração mais suficiente. O pai nunca, a queda do comunismo. Ele disse que o comunismo não representaria, não existiria além de 60 anos. Em 1987, na comemoração do 70º aniversário, então o comunismo caiu. O Pai Mundo havia informado a um dos cientistas para anunciar o fim do comunismo. Mas na época, como o comunismo estava muito ferrôneo, o professor disse que era impossível fazer aquilo. E ele disse: vai. Depois do seu casamento, 32, podemos avançar 124, podemos avançar, vão vendo os números. Podemos avançar. Podemos avançar. Em 1936, enquanto orava numa montanha, na Coreia, ele teve um encontro com Jesus, em que Jesus pediu-lhe para que ele pudesse continuar a missão que Jesus deixou na terra e ter sido levado a Deus. A primeira casa particular dele é esta. Alguns de vocês, os da UESP, mesmo aqui da comunidade, já me ouviram a declamar esse poema. Então, vamos passar. Sujeito e objeto. Obrigado. Então, aqui sujeito e objeto não quer dizer namastê, arigato. E falar de uma forma popular sobre os fundadores destas organizações. Ok. Então nós temos 4 organizações que estarão aqui a trabalhar e como vocês vão poder ver as nossas modestas instalações. Com muito sacrifício nós conseguimos pôr de pé, mas que é o começo. É o começo de uma mudança de paradigma em que cada um poderá se juntar aqui e connosco desenvolver projetos que levam ao bem-estar e em prol da causa de todos. Ok, então vamos começar pela associação, que é a Federação, é uma associação que tem o nome Federação das Famílias para a Paz Mundial e Unificação. O que é que esta associação vai fazer? Cursos para o fortalecimento das famílias, promoção de práticas que fortalecem os laços familiares, educação de valores. Oferecemos programas que enfatizam moralidade, ética e responsabilidade social. Organizamos cursos para noivos e de preparação para o casamento. Programas de matching e terapia familiar. Ok. Associação, não, desculpe, não. Federação para a Paz Universal e para a Paz Universal. O que é que a Embaixada da Paz vai fazer? O que é que nós fazemos? Cooperação interreligiosa. Não sei se já perceberam que algumas pessoas, quando se fala de Deus, pensam automaticamente que é religião. Não. Não, todas as pessoas que estão, todos nós que somos espíritos em desenvolvimento, provavelmente as pessoas que estão aqui não são todas da mesma religião. Eu, por exemplo, nasci e cresci dentro da Igreja Católica, okay? Mas abracei este movimento. Então não tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade, desenvolvimento espiritual. Okay? Podemos depois falar sobre isso. Então, nós facilitamos o diálogo e a cooperação entre diferentes tradições religiosas. Projetos de serviço. Implementamos iniciativas de desenvolvimento sustentável e ajuda humanitária. Promoção da paz. Trabalhamos em prol da paz mundial através da colaboração entre famílias, organizações e comunidades. Bom, agora que já percebemos melhor sobre o centro das organizações, chegou o momento de viajarmos. E para viajarmos, vamos ouvir o som do violino que será tocado por Mateus Jua. Por favor,
O palco é todo seu, Mateus Lua. Uma salva de palmas. Salva de palmas ao Mateus. Vamos agora assistir à cerimônia de nomeação de embaixador para a paz. Este título é atribuído a pessoas que, por meritocracia e reconhecidas pelo que fazem em prol dos outros, o que coincide com os fundadores das organizações chamam de viver pela causa dos outros. O certificado a ser atribuído pelas organizações FFPMU, FPU, FMPM e o ISP reconhece-os como embaixadores para a paz a nível internacional e nacional e é um certificado vitalício. Como embaixadores para a paz, lhes são atribuídos alguns privilégios, pelo que gostaríamos de informar. Como embaixadores para a paz, a partir do dia 4 de agosto de 2024, poderão usufruir deste título como reconhecimento a nível internacional, onde as organizações têm representatividade. Ou seja, a partir de hoje, né? Do dia 4 de agosto de 2024, que é o dia de inauguração da nossa embaixada. E como embaixadores, poderão ser convidados como oradores ou palestrantes para representarem em Angola, em qualquer um dos países onde estas organizações têm representatividade e onde essas organizações trabalham. Como embaixadores para a paz, também terão acesso gratuito. Que honra, né? E serão reconhecidos como convidados VIPs em todos os eventos da FFPMU, FPM, AMPM e o ISP. Não só isso, Angelina, eles também terão direitos a formações, congressos, conferências, palestras e outros tipos de atividades dessas organizações, como convidados de honra e oradores privilegiados. E o que essas organizações esperam de si ou de nós enquanto embaixadores peacemakers? Como embaixador para a paz, a FPU, a MPM, o ISP, Angola, esperam que mantenham o trabalho que têm desenvolvido até agora, com e para os jovens e não só, em Angola e fora de Angola também. Esperam que, dentro da sua disponibilidade e tempo, amadrinhem ou apadrinhem ou mais projetos desenvolvidos pelos jovens e estudantes das organizações, que possam representar Angola de forma condigna sempre que forem convidados a nível internacional para um evento mundial. E que possam honrar o compromisso com as organizações. Sabemos da responsabilidade que isso existe. É importante que possamos honrar esse compromisso. Respeitarem e apoiarem a missão, visão e valores universais e todas as atividades em prol dos jovens e estudantes em Angola. Vamos então agora convidar os embaixadores para a paz, o Dr. José Carlos, que nos acompanha a partir da Inglaterra, e a doutora Eva Santos, que está em Portugal, que estarão conosco via Zoom, para nos trazerem um momento de experiências como os primeiros nomeados a embaixadores para a paz. Por favor, peço os aplausos para os embaixadores. Muito bom dia a todos. Eu não sei se me conseguem escutar. Ótimo. Ok. Bom dia a todos os presentes. Antes de mais, quero agradecer pelo convite de estar aqui hoje a fazer parte dessa festa da paz. Eu chamo-me José Carlos da Silva.
Quero parabenizar todos da organização por todo esse trabalho feito até aqui, por todas as conquistas e por mais este marco que é a inauguração da Embaixada da Paz. Eu fui eleito embaixador da Juventude para a Paz em 2020. 4 anos já passaram de muitas atividades, muito aprendizado também, e está a ser uma experiência muito rica para mim. Portanto, eu aprendo muito com a juventude. É um grupo que dá para trabalhar. Estamos todos de parabéns. Podem contar comigo para continuidade nesta missão, mesmo à distância. Portanto, eu ainda não tive o prazer de conhecer ninguém pessoalmente, mas eu acredito que um dia estarei aí próximo de todos e visitar também a Embaixada da Paz e dizer para os novos embaixadores, portanto, parabenizá-los por essa nomeação de hoje, dizer que eu estou aqui, estou à distância de um clique, podem contar comigo e a dar o meu apoio, a dar os meus préstimos para esta organização e tanto para as outras, que essa união de forças realmente tem um valor imensurável. Muito obrigado mais uma vez, parabéns, estamos todos de parabéns e contem comigo. Olá a todos. Antes de mais, muitos parabéns por esta data, por este momento, fruto de muito trabalho, foco e resiliência. O meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou embaixadora pela paz e queria deixar-vos aqui esta mensagem de que, afinal, quando queremos e acreditamos nos nossos sonhos, isso é possível. É isto que está a acontecer aqui hoje. A apresentação da Embaixada pela Paz, no sentido de poder acolher e trazer aqui todas as associações. Eu quero especialmente agradecer à Secretária-Geral, a Ariana, por ter feito o convite há alguns anos, quando decidiu trazer este conceito, quando decidiu desafiar-nos a todos para podermos também ser embaixadores para a paz. E o que é que isto significa? Eu sou embaixadora pela ISP e, no fundo, quando nós falamos dos jovens, quando nós olhamos para os jovens e queremos trazer um futuro melhor, o que é que isto significa? Significa tão simples que é preciso termos também confiança, trazemos os valores morais e éticos e possamos, de facto, proceder dessa forma, porque o mundo precisa de paz, o mundo precisa de ética, o mundo precisa de valores. Quero também estender a todos os presentes online ou presencialmente desejos de muito sucesso para este novo desafio que vão encontrar, ou que se já acompanham há mais tempo. Por razões de natureza pessoal e profissional, encontro-me fora do país, daí deixar-vos esta pequena mensagem. Ao Presidente Pepe também, muitos parabéns, a toda a equipa, especialmente para a Ariana, um beijinho muito grande e vamos continuar a trabalhar em prol da paz. Vamos agora ouvir a nomeação pelos presidentes de cada organização. E eu vou pedir também ao representante, por favor, em nome da senhora administradora. A senhora administradora, são todos jovens administradores.
que também vivem pelo bem-estar, pela causa dos outros. Esta senhora é responsável, administradora pela urbanização de Nova Vida. Infelizmente, as duas tiveram que ir. Como é que receberam o final? Não, tem. E eu passei por uma atividade, vou diretamente para aqui. Então, as duas estão numa atividade orientada e não receberam os textos. Estávamos juntos às 9 e eu não vim então para a conferência, casamento com a doutora Mia também não. Mas nós agradecemos por terem dado os presentes, somos muito gratos por isso, e estamos só aqui à espera de nos dar um certificado. Os dois certificados de serem entregues pelo presidente. Todo o ato da administradora ainda se apunta praticamente sobre os técnicos. Nós é que temos visibilidade das orientações da administradora municipal e da administradora do Distrito Urbano do Nova Vida. Né? Portanto, estamos todos de parabéns e extraordinário. Ver o certificado de doutoral eu dou assessoria à Envirobar, eu sou assessora direta dela, então ela teve que viajar o Jeju, pediu que em nome dela recebesse o certificado. A quinta pessoa a ser nomeada em Bolsonaro é Zidane Pedro. Nasceu aos 7 de setembro na província do Huambo e foi naquela província que deu os seus primeiros passos e balbuciou as primeiras palavras. Aprendeu a ler, a escrever ainda em casa, ao cuidar de sua mãe, professora primária, caracterizada por uma criança extrovertida e de fácil trato, mudou-se para Portugal no início dos anos 2000. E foi naquela cidade de Braga onde iniciou e completou os seus estudos primários com sucesso. Bom, a vida acadêmica abraçou com continuência, concluiu a licenciatura em Direito com brio e o sonho de voltar a casa enfim realizou. Regressou para Angola em 2019 e desde já, atualmente, é advogado de profissão, caracterizando-se pelas causas sociais, destacando-se no envolvimento do Banco Alimentar contra a Fome e Caritas, Cruz Vermelha Portuguesa. Em Angola, é cofundador da Associação Beneficente Luz de Cationgo, projeto infantil juvenil, na província de Huambo, em que visa levar o conhecimento aos mais desfavorecidos, facilitando e disponibilizando livros, cadernos, secretárias e os demais materiais escolares. Por favor, uma salva de palmas ao doutor. Pode ficar para dizer algumas palavras. Pode voltar. Bom dia a todos. Com muita alegria e satisfação que recebo esta nomeação. Dizer que os tempos não são fáceis. Sabemos que é cada vez mais difícil olharmos para os outros e em vez de olharmos para nós. E é com alegria que as demais associações que têm esse caráter, esse cariz social fazem falta. Fazem falta pessoas que olham para os outros, fazem falta pessoas que cuidam dos outros, fazem falta pessoas que olham para as pessoas.
Então, é com muita alegria, é com muita satisfação, é regozijo por receber este diploma e do que depender de mim, acredito que é igual para todos. Vamos continuar a fazer o que estiver ao nosso alcance para olhar para os outros da mesma forma que olhamos para nós próprios. Muito obrigado. OCT Investimentos. Sempre carreguei comigo este lado mais social, ainda como estudante na Coreia do Sul. Participei em muitas atividades sociais com a Igreja Católica e ONGs locais. Em Angola, sou membro fundador da Associação Futuro Certo. Essa associação visa ajudar as crianças desfavorecidas, criar projetos sólidos, como postos médicos, centros médicos, bolsas de estudo interna e externa, e sempre guiado pelo segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Dr. Jaime Daniel, o momento é seu. Pronto, sinto-me muito agradecido, não é? Por esse diploma. Provavelmente não seria a pessoa ideal para estar aqui, tendo em conta que há muita gente que provavelmente tem uma estrada a nível social no caminho. Mas isso também chama para mim a responsabilidade de fazer mais enquanto jovem, de poder entregar mais e, acima de tudo, fazer aquilo em ênfase, amar o próximo como a ti mesmo, não é? Que é o segundo mandamento. Como bem disse na introdução, formei-me na Coreia do Sul e, enquanto estudante, tive oportunidades de participar em muitos eventos sociais, não só com a Igreja Católica, mas também com organizações não governamentais locais. Lembro-me de uma atividade em que eu era professor de cultura, não é? Ia para as escolas primárias ensinar a cultura angolana aos meninos coreanos e era muito interessante. Então, acredito que essa é a dinâmica que devemos levar para frente, passarmos sempre os valores, não é? Morais, familiares, religiosos. Prontos, eu acredito que juntos é possível fazermos muito e melhor. Muito obrigado. Dando sequência à nossa nomeação, a 7ª entidade a ser nomeada é o Dr. Marlon Vislanzum. Nascido e criado no Suriname, América do Sul, filho de Edith Vislanzum e de Edward Vislanzum, casado com Ariana na Holanda em 2008 e juntos trouxeram ao mundo um maravilhoso filho, Gabriel. Juntos fundaram a Digital Education Foundation para promover e conscientizar sobre o uso de ferramentas digitais para crianças, adultos e idosos. Em 2013, retomaram ao Suriname e fundaram a Deaf Suriname, uma fundação onde oferecem treinamentos educacionais digitais para crianças e profissionais. Além disso, realizou trabalho voluntário como diretor de um internato para crianças no interior de Suriname, que vieram à capital para Maribo. Para estudar. Desde 2018, em Angola, depois de abençoado, está a prestar serviço voluntário como membro de diretoria da YSP Angola, FFPMU e também a AMPM. O seu nome é Marlon Vislanzum. Ubuntu. Por favor, uma salva de palmas ao Dr. Marlon.
Está bem. Obrigado. Obrigada. Por favor, novamente, mais uma salva de palmas para o Dr. Mário. A oitava entrada de hoje, o Dr. Antônio José Diogo. É com grande satisfação e reconhecimento que anunciamos a nomeação de Antônio José Diogo como embaixador da paz. Esta distinção é uma celebração de sua dedicação incansável à promoção da paz e dos direitos humanos, aliada à sua destacada carreira como empresário na área da construção. Antônio José Diogo tem sido uma figura central em inúmeras iniciativas voltadas para a construção de uma sociedade mais justa e pacífica. A nomeação de Antônio José Diogo destaca a importância de ter embaixadores da paz em todas as áreas da sociedade. Em um mundo cada vez mais interconectado e complexo, é fundamental que líderes de todos os setores, empresarial, social, cultural e político, se engajem ativamente na promoção da paz e da justiça social. Ao longo dos anos, Antônio José Diogo tem demonstrado uma habilidade singular em reunir pessoas de diferentes origens e culturas em torno de um objetivo comum, a busca pela paz. Sua nomeação como embaixador da paz reflete não apenas o conhecimento de suas contribuições passadas, mas também a confiança em seu contínuo papel como defensor e promotor de uma cultura de paz. Que este momento de celebração reforce nosso compromisso coletivo com os valores que Antônio José Diogo tão ardentemente defende, e que sua jornada como embaixador da paz, com a liderança nas obras de reparação e melhoria do edifício da Embaixada, seja marcada por muitos sucessos e avanços na construção de um mundo mais harmonioso e justo para todos. Por favor, a vossa salva de palmas para o Dr. Antônio Diogo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Este senhor que está aqui teve um papel muito importante na reabilitação deste espaço. Okay? Ele não mediu esforço, só foi possível, porque, como vocês sabem, nós não temos fundos, não temos meios financeiros, então foi com a ajuda de pessoas de bom coração, que de corpo e alma deram o seu contributo. Do corpo e alma deram o seu contributo para que nós pudéssemos hoje inaugurar a Embaixada da Paz. E por isso é que nós vimos que não são só os políticos que têm bom coração, as pessoas em todas as áreas, nomeadamente empresariais, nomeadamente a construção, que podem dar um contributo e ajudar na construção da paz. Primeiro é uma honra e uma responsabilidade. Não contava, não é? Ser nomeado como embaixador da paz. Eu também, em Portugal, fui defendi causas justas, porque ficou fundador de uma associação denominada Nova GER, fora da Constituição Civil. Como a doutora Ariana disse, não foi fácil fazer aqui as obras de reabilitação. Praticamente foram feitas a custo zero, levando apenas os colaboradores, sendo também reunidos, sabendo que não viam tinha coisa mais que a causa era de fato nova. Então, é uma honra, é uma responsabilidade ser nomeado e todo de corpo e alma e coração da instituição. Muito obrigada. Bom, agradecer ao Dr. Antônio Diogo. E a nossa nona entidade a ser nomeada é o Dr. Gigas Namufu Cavandune,
que nasceu a 23 de abril de 1986, na província do Mochico, município de Camanongue, no leste de Angola. Aos 2 anos de idade, mudou-se com os pais para a capital do país, onde se estabeleceram no bairro Alvalade, na Avenida Comandante Jica. O seu percurso acadêmico iniciou na Escola José Martins, onde completou o ensino primário, continuou os estudos do segundo nível na Escola Ngola Canini e o médio no Colégio Almeida Monteiro, e concluiu o ensino superior na Universidade Independente de Angola. Desde cedo, Gigas demonstrou um notável entusiasmo para o trabalho de equipe, participando ativamente em diversas atividades recreativas nas escolas e na vizinhança. Este espírito empreendedor levou a criar a sua empresa, GS Cocktails, que se expandiu por várias áreas da capital. Motivado por um sonho inspirado pela crença no Altíssimo, conforme mencionado em Marcos 9:23, que diz: tudo é possível àquele que crê. E Gigas decidiu viajar para o Brasil para especializar-se naquilo que mais gosta de fazer. Realizou uma formação profissional em Batterding e algum tempo depois tornou-se formador na área. Atualmente, a sua empresa já formou mais de 15 a nível nacional e tem estabelecido diversos contratos. Boa tarde. Você é dado a palavra, agradecer, é muito bom, e principalmente eu gosto de falar. Bom, nós estamos aqui a falar de paz. Eu gostaria que vocês entendessem a dimensão da paz que estamos a falar aqui. Nós não estamos a falar da paz política. Eu tenho experiência da paz política, porque sou autor de um grande processo político. Mas aqui, para eu chegar na dimensão de ser um autor político de paz, porque descobri a dimensão interior, isto é, onde a paz começa. A paz que nós estamos a falar aqui é aquela paz que começa com Deus. Deus é a origem da paz. Por que Deus é a origem da paz? Porque se nós estivéssemos a viver no mundo Deus planificou, nós estaríamos a viver no mundo da paz, porque o mundo que Deus planificou é um mundo familista. Um mundo onde os códigos éticos e morais que deveriam guiar o comportamento humano seriam códigos semelhantes aos códigos da família. Não é? Deus seria o pai e todos nós seríamos os filhos. E as pessoas do mundo inteiro seriam irmãos e irmãs. Mas, infelizmente,
o mundo que Deus sonhou não vai acontecer. Por uma simples razão. E todos nós sabemos. Mas, infelizmente, que nós encaramos de uma forma superficial. Nós não podemos falar do pecado. Pecado é um ato de violação da lei de Deus. Significa que os primeiros seres humanos Deus criou, para nós os cristãos chamamos a mulher, ou outros que não se chamam, elas se rebelaram. Significa. Elas não obedeceram aquela palavra que Deus lhes deu, que Deus lhes deu. É por isso que muitas vezes nós estamos habituados a ouvir simplesmente os religiosos falarem de Deus. Mas se Deus é a nossa origem, se Deus é a causa, se nós não compreendermos Deus, sabe o que acontece? Se eu criar esse relógio, eu estabeleço o propósito pelo qual eu criei esse relógio. Isto é, me ensinar as horas. A partir do momento em que esse relógio não estiver variado, estiver fora da ordem normal que eu dei, o que é que deve ser? Deitar hora. Significa que quando nós ignoramos Deus, nós ficamos a não saber por que nós existimos. Porque Ele é o Criador. Por que nós existimos? Qual é o propósito da criação que Deus me criou? Para esse tipo de ignorância, leva-me a ter uma existência que não está em conformidade com o Criador. Logo, perco todo o valor. Por isso mesmo é que as pessoas estão habituadas a ouvirem falar de Deus só dos religiosos. Não. Deus é o nosso Criador e nós temos que entender bem. Por isso mesmo, o mundo que Deus criou não é esse que nós vivemos. Nós vivemos um mundo contrário ao mundo da vontade de Deus por causa da queda, isto é, o ato da violação da lei de Deus. Nós chamamos queda. Queda por quê? Porque essa alienação com ele, este afastamento, este abandono, não é? De Deus, o homem abandonou, separou. Significa que o homem caiu num estado de embrutecimento. Perdeu, não é? Tornou-se ignorante de tudo que Deus tinha para ele. Significa que essa violação, ele perdeu o Espírito de Deus. Significa que Deus tirou o Santo Espírito desta pessoa. Ele perdeu o Espírito de Deus. Caiu num estado de ignorância. Nós chamamos isso, a pessoa desceu, não é? Na sombra da penumbra da ignorância, no pântano da ignorância. Não é? E nós vivemos assim, nessa ignorância. Pela Federação das Mulheres para a Paz Mundial. Mais uma vez, bom dia! Bom dia! Já é boa tarde. Já é boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, como viram, a Federação para a Paz Universal, Federação das Mulheres, o ASP, Federação das Famílias. Eu estou aqui para nomear a presidente da Federação das Mulheres para a Paz Mundial, ou seja, a Associação das Mulheres. Por favor, certificado para a doutora Nádia Broca, a quem eu peço o meu máximo e peço à comunidade próxima uma salva de palmas.
A doutora Nádia Brock, que é nascida a 20 de fevereiro de 9 de fevereiro de 1984, é uma médica funcional e coach de saúde e bem-estar em Luanda, Angola, com uma carreira dedicada à saúde e ao bem-estar. A doutora Nádia tem se destacado pelas suas contribuições filantrópicas, formação e experiência. Formada em Medicina e Cirurgia pela Universidade Agostinho Neto, doutora Nádia possui especializações em Medicina Intensiva e certificações internacionais pelo American Heart Association e pelo European Society of Intensive Care Medicine. Ela trabalhou em instituições como a Clínica Sagrada Esperança Internacional SOS e Luanda Medical Center. As contribuições filantrópicas vão desde a educação e treinamento, instrutora de cursos de emergências médicas e suporte avançado de vida, internato de medicina. Doutora Nádia tem formado profissionais de saúde, melhorando a qualidade de atendimento em Angola. Tem realizado campanhas de rastreio, melhorando a qualidade, sim. Tem realizado campanhas de rastreio de doenças crônicas, transporte de doentes críticos, coordenou o transporte de pacientes críticos com a Medline e a SOS Internacional, assegurando o bem-estar destes pacientes. Como coach de saúde, oferece consultas e palestras sobre nutrição e gestão de stress, capacitando indivíduos a cuidarem melhor da sua saúde. Projetos comunitários, envolvida em campanhas de limpeza comunitária e programas de saúde maternal e infantil, trabalha com organizações para melhorar a saúde pública em Angola. Publicações da doutora Nádia, ela tem contribuído para pesquisas sobre a mortalidade em pacientes sépticos e fez um estudo durante o surto da febre amarela em Angola, influenciando práticas clínicas de saúde pública. Por favor, mais uma vez, uma salva de palmas à doutora Nádia Brock. Vou entregar a doutora Nádia Brock, depois as próximas a serem nomeadas. A doutora Nádia Brock é que vai fazer a entrega do certificado. Bom, é a doutora Sônia Cunha. Doutora Sônia Cunha, ela é licenciada em Medicina Geral pela Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, especialista em Psiquiatria Clínica pela Universidade Estadual de Campinas, no Brasil. Atualmente, exerce a função de psiquiatra forense no Hospital Penitenciário Psiquiátrico dos Serviços Penitenciários do Ministério do Interior. É também diretora-geral do Consultório Mental Rehab Care. É ativista pelos direitos das meninas e mulheres em Angola, sendo uma das cofundadoras do movimento Onjango Feminino, impulsionadora da luta pelos direitos da pessoa com doença mental. A doutora Sônia nos encontra cá, mas temos apresentar aqui a doutora Ariana. Eu peço uma salva de palmas. E hoje é aniversário dela também. Sim. A doutora Sônia tem feito muito trabalho para apoiar a comunidade em geral, mas ela tem, aliás, ela é esposa do Abel Paulo, que foi aqui também nomeado. Eles tiveram um problema, por isso é que os dois não estão aqui. O escritor que escreveu recentemente um livro sobre o machismo. Portanto, este casal, esta mulher, é uma mulher de garra, uma mulher forte, e é uma mulher que vai trabalhar connosco para ajudar no empoderamento das mulheres angolanas em geral. Então, nós vamos hoje há mais uma embaixadora, mas ela está em Cabinda. É uma. Eu acho que tem aqui Sim, temos sim. Não.
Mas eu vou falar desta grande mulher. Esta senhora tem representado, tem trabalhado em prol das mulheres em Cadina. E ela faz parte, ela é responsável pela Associação das Mulheres em Cadina. Portanto, é a senhora Maria Ponte, que eu tenho muito prazer em chamar aqui. Não sei se ela está presente ou não. Dona Maria Conde. Maria Conde, não sei se está. Certo. Conde. Maria. Ela está presente? Nós temos o certificado digital dela, não sei se o técnico vai estar a mostrar. Mas a mamã que nós chamamos de Maria Conde, ontem ela teve uma surpresa. Ela fez anos e os filhos proporcionaram um aniversário surpresa. E hoje estamos a nomear também, ela não sabe, estamos a nomear como está aqui o certificado que eu pedi. Como ela disse, pedimos ao filho que pudesse pedir o certificado. Muito obrigada. É um grande prazer ter todas as mulheres, todas as testemunhadas e a Associação das Mulheres para a Paz Mundial está aqui para fazer mais na educação, da mente, das emoções e contribuir cada vez mais para o crescimento espiritual, construção de caráter e impulsionar as mulheres, porque estamos na era da mulher. Gratidão. A primeira entidade a ser nomeada hoje é a doutora Esperança. Nascida em 27 de abril de 2001, na província de Benguela, Esperança de Botas Fernando é filha de Antônio João dos Santos Fernando e de Luvaico Paulina Pedro. Desde cedo, Esperança demonstrou um espírito curioso e uma paixão por várias formas de arte e comunicação. Educação. Ela iniciou sua jornada educacional no Instituto Médio Politécnico Clube, onde adquiriu uma base sólida em diversas disciplinas. Atualmente, ela está no segundo ano na Universidade Metropolitana, onde continua a expandir seus conhecimentos e habilidades. Além de sua dedicação aos estudos, Esperança é locutora de rádio e realizadora, profissões que lhe permitem expressar sua paixão pela comunicação e pelo jornalismo. Fora do ambiente acadêmico e profissional, ela se interessa por teatro, leitura, música e treinos, mostrando um profundo apreço pelas artes e pelo bem-estar físico. Em 2019, fundou um grupo solidário em Benguela, através da qual organizava doações para lares e oferecia refeições como sopa aos hospitais, demonstrando um forte compromisso com a comunidade. É conhecida por sua boa sensibilidade de se colocar no lugar dos outros e por ser um ombro amigo para as pessoas ao seu redor. Uma frase que guia sua vida é: não vos inquietes com o dia do amanhã, pois o amanhã carrega consigo os próprios problemas. Com um coração generoso e uma paixão pelo impacto social, Esperança de Botas Fernando continua a inspirar e transformar a vida das pessoas ao seu redor, usando suas habilidades e empatia para fazer do mundo um lugar melhor. Senhoras e senhores, convosco a senhora Esperança, sempre uma porção de palmas. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Nádia. Bom, acho que quem voou vai lembrar-se deste nome. A segunda entidade a ser nomeada hoje é o senhor Mateus Zua. Nasceu no dia 25 de dezembro de 2000, filho de José Dalla Zua e Adelina Mateus.
Quando completou 1 ano, começou a falar e andar. Frequentou o seu ensino primário na ex-escola 60.017, conhecida como Escola Branca. Fez o ensino médio no complexo escolar Quimbanguista, curso de Ciências Físicas e Biológicas. Atualmente é estudante do curso de Psicologia na Universidade de Belas. Desde muito cedo teve paixão pelo violino e começou a frequentar a formação na Orquestra Sol Nascente. E hoje em dia sente-se realizado porque com o instrumento que toca consegue levar a mensagem de tranquilidade e paz, amor para muitos lugares. Já teve o privilégio de partilhar o palco com alguns cantores angolanos como Miranda e Anselmo. Foi uma experiência muito boa, dita por ele, e digo também que com a música, a música livrou-me de muitas coisas negativas e de certas amizades que não ajudavam no meu processo de crescimento. E ele também diz que tocar nos hospitais foi a melhor experiência que teve na sua vida e negaria vários eventos para conseguir levar uma mensagem de harmonia, de paz e tranquilidade para vários hospitais. Por favor, uma salva de palmas ao Matheus Lima. Por favor, uma forte salva de palmas novamente. Ele merece. Obrigada. Primeiramente, vamos estar aqui e agradecer a Deus por tudo, por essa realização e A entidade a ser nomeada hoje é o Dr. Benedito Mwango. Benedito Antônio Mwango, casado de 32 anos de idade, é angolano, natural de Colibem, província de Luanda, nascido aos 10 de junho de 1992, filho de Felipe Massacre e Florença Mwango. Deu início dos estudos primários no Complexo Escolar número 111, atual 9044, na Ilha do Mussul. Fez o estudo secundário no Colégio Alfa Prosperidade, instituição de ensino comparticipada à Escola Católica São José do Novo Bento, no período de 2010-2013. Por questões financeiras e socioeconômicas, não pode terminar o ensino superior naquele período, tendo sido levado à depressão e tendência a desistir da vida. Mas, por ironia do destino, encontrou nessas dificuldades forças para desenvolver um projeto que oferece educação às crianças que estão fora do sistema normal do ensino. Para além disso, é o fundador e presidente da Associação Brilhar Angola, ONG voltada para a melhoria ambiental e socioeconômica das populações em situações de vulnerabilidade. Atualmente, é estudante do 3º ano do curso de Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da Universidade de Luanda e técnico de informática pelo Centro SISTEC. É diretor da Escola Primária Ler Luz e do projeto Brilhar Angola, projeto que visa a recolha e tratamento dos resíduos recicláveis, plástico e papelão. É palestrante motivacional e suas palestras têm contribuído para a mudança da cosmovisão dos adolescentes e jovens das comunidades rurais, suburbanas, sobretudo das jovens mulheres. Forte aplauso para o senhor Benedito Mwango. Tem a palavra, senhor. Elogiado. Tem palavras, porque aqui presente confirmo que nós fazemos não é bom.
a nossa realidade não é das boas, mas o esforço que não só eu, mas outros jovens que avançaram cá ao tempo tem contribuído para a melhoria social da nossa comunidade. E deixar aqui uma apelo aos jovens que assistem, não sintam medo de começar. Eu comecei com um cartão e um contraplacado, escrevi dados, explicação, a exceção de frequência. E hoje estamos aqui a ser reconhecidos, isso não é de honra, mais responsabilidade que nos foi acrescida e muito temos mais parado. Eu tenho uma escola que eu tinha a casa dele, ele dedicou para poder fazer uma escola para as crianças do Sul, crianças que não estão assistindo lá vizinho, e ele criou esta escola, fez esta doação e é responsável por cerca de 150 crianças que estão no Sul. E nós vamos agora trabalhar com a vossa escola e vamos também aproveitar o Sul para podermos ter um espaço onde podemos dar formação, workshops, desde já para todos os convidados. Muitos parabéns. Muito boa tarde, caros pacificadores. Boa tarde, presidente. Diante de uma situação tão especial como essa, eu sinto todo o meu corpo a vibrar. O pai Mundo e a mãe Mundo dizem que os dois maiores problemas sociais são a quebra de famílias e a crise juvenil. Nosso muito obrigado. Um agradecimento especial também aos fundadores Tânia e Nath. Também agradecimento a todos que vieram aqui. Queremos estender as nossas saudações e convidar a todos para uma foto de família. Não, momento de oração agora, não? Sim. Mais uma vez, obrigado. Espero que a minha presença aqui não seja aborrecida. Não. Bom, o momento é para convidar o conselheiro espiritual das organizações, ele vem da Áustria, e foi enviado para as várias atividades, e uma delas é essa. Então, welcome, please. Eu vou convidar a Nádia para ajudar na tradução. Ele vai dizer algumas palavras e depois vai levar-nos a oração. Obrigado. Yeah, boa tarde. Unfortunately, this is most everything what I know in Portuguese, so please forgive me, I will speak in English. Então, vou pedir desculpas, vou falar em inglês. As a spiritual leader, Como líder espiritual, I'm somehow responsible also to convey eu sou de alguma forma responsável the love of God and encouragement. falar do amor de Deus e encorajamento. But I think what you learn most now is a very short speech. Mas aquilo que vocês anseiam mais é um discurso curto. Because you listen to so many people. Pois vocês já passaram tantas pessoas. So I will do my best to be very short and still convey something. Então eu vou fazer o meu melhor para ser curto e ainda entregar algo. First of all, I would like to express my gratitude to each and everyone for everything what we are doing to enhance peace in this country and in the world. Então, primeiramente, eu vou agradecer a cada um de vocês por aquilo que vocês estão a fazer pela paz mundial e pela nação e internacionalmente. I was asked to
say, to testify how the work of San Ramon and Hakshan Moon affected my life. Fui convidado a testemunhar aquilo que o Senhor Moon e a Jacqueline fizeram na minha vida. Father and Mother Moon encouraged us, or let's say it differently. Father and Mother Moon took up a very, very difficult and important mission. O pai e a mãe Moon tiveram em mão uma missão muito difícil, muito importante. And they agreed to take on the role of being parents for all mankind. E eles aceitaram o papel de serem, encarnarem o pai e a mãe de toda a humanidade. And thus convey the heart of God, which they call heavenly parent. E então eles assumiram o coração de Deus como o Pai Celestial. And the real issues for peace, the real issues for peace are then when we have conflicts. Então, os grandes assuntos de paz surgem. Os primeiros problemas de paz surgem quando há conflito. Because then we are emotionally involved. Pois estamos emocionalmente envolvidos. And in such kind of situation, it's not easy. E esse tipo de situações não é fácil. To stay in peace. De estar em paz. Inside and in a relationship. Interiormente e interpersonalmente. What I got from Father and Mother Moon. Então, aquilo que eu trouxe do pai e a mãe Moon. To use such kind of situation as a training. Usar esse tipo de situações como treino. To develop my parental heart. De desenvolver a mente e o coração dos pais. And it took me quite some time. Isso levou-me algum tempo. But through this training, using difficult situations to develop my personality and my parental heart. Então, este treino de desenvolver o meu coração paternal. I'm now in this situation as an elder man. E então, assumir esta situação como homem já mais velho. To harvest the fruits of this training. Para colher os frutos deste treino. Which is a deep rooted inner peace. Que é uma paz interior enraizada na profundidade do ser. And peaceful and fulfilling relationships, even with business, business people. E trazer aqui com os homens de negócios relações pacíficas. So that's why I would like to encourage you. Por isso é que eu gostaria de vos encorajar a todos. To engage in the books and autobiographies of Father and Mother Moon. De ler e estudar as autobiografias do pai e da mãe Moon. And to download their parental heart. E interiorizar, e fazer download do pai, do coração paternal. For your sake, for the sake of your family, and for the sake of this nation. Para o vosso bem, o bem da família e o bem da nação. Additionally, it's my wish and hope. Adicionalmente, é o meu desejo e esperança for the organizations located here, que as organizações aqui localizadas that they fulfill their role as NGOs in the society, que consigam cumprir os papéis das organizações não governamentais na sociedade. And while doing this, also convey this parental heart of Father and Mother. E ao fazerem isto, ainda consigam implementar este coração do pai e da mãe. Thank you for your attention. May peace be with you. Muito obrigada pela vossa atenção. Que a paz esteja com todos. No.
Oremos. Blessed Heavenly Parent, we are gathered here to open this place where we long that you come down and that you touch the heart of each and every one who is coming here or who is working here with your tremendous love and with your desire that all of your children relate with each other, love and care, so that no one has to suffer anymore in this country and in this world, so that people really are there for each other, and that all the amazing potential which is in each and every one, but in so many cases not fully developed, that it can be developed for the sake and for the joy of you and of all our fellow human beings. Please bless this place here. May it be fruitful and may it become a blessing for Rwanda and for the whole Angola nation and beyond. Thank you so much for each and everyone here, for all their investment and heart. Please bless also each and everyone in my name, Kurt Sattelberg, in the name of all the others here are true. Amen. Amen. Thank you, Mr. Kurt. Agora sim, vamos convidar a todos para a nossa família. Por isso vamos posicionar aí a nossa aluna da Embaixada da Paz. E também teremos um momento de visita guiada que será conduzida pela doutora Ariana. Então, por favor, obrigada. Ok. Então, não sei se perceberam o que vai acontecer. Eu tenho ir-vos lá para fora, pôr uns bonitinhos para a foto de família, ok? Irem visitar a exposição e nós vamos servir alguma coisa, porque depois de tantas horas aqui à espera, devem estar cheios de fome. Entretanto, também no bar, o Gigas vai estar ali a servir, vocês têm ali um menu, escolham aquilo que vocês acharem que gostarem, querem votar, sintam-se em casa, sintam-se que esta é a vossa casa, a vossa embaixada, é para todos, e, entretanto, depois da volta da família, vocês podem entrar e eu vou só mostrar as inscrições, está bem? Das várias organizações. Pode ser? Então, por favor. Penso que estamos a ir lá para fora para... Obrigada a todos. Obrigada.